O conclave, né, que é essa grande reunião que vai escolher o sucessor do Papa Francisco, acontece agora entre 15 e 20 dias da morte do Papa. Então eles têm esse período aí para abrir essa reunião, né, para abrir essa reunião mesmo, né, Simon? É um processo, né, que a gente pode dizer, é uma grande reunião ali, são 252 cardeais. É o último número oficial que a gente tem do Vaticano, e aí são cardeais de todo mundo, né, que se reúnem ali, e aí vão discutir, fazer votações por 3 dias, até que a gente tem ali aquela fumaça branca. Mas aí há uma diferença, né, porque desses 252 cardeais, são 138 eleitores, ou seja, são religiosos aí com menos de 80 anos e aí que tem direito ao voto. E aí a gente tem 115 que participam, que tem mais de 80 anos, mas que eles não são eleitores, ou seja, eles não podem votar, mas eles podem ser eleitos. Uhum. Então o Vaticano tem essa regra, né? Religiosos aí com menos de 80 anos, eles votam e podem ser eleitos, mas os religiosos com mais de 80 anos, eles não podem votar, mas eles podem sim ser eleitos aí nessa linha de sucessão do Papa Francisco. E aí brasileiro, né? Pois acho que é interessante a gente trazer isso daqui sobre essa questão desses favoritos, né? Essa sucessão que inclui um brasileiro. A gente tem na lista 7 brasileiros aí que eles podem votar, né? Que é o Dom Odilo Scherer, da Arquidiocese de São Paulo, o Dom Arani Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Dom Paulo César Costa, da Arquidiocese de Brasília, o Dom Leonardo Steiner, da Arquidiocese de Manaus, o Dom Sérgio da Rocha, da Arquidiocese de Salvador, o Dom Jaime Spengler, que é arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, presidente da CNBB, e o Dom João Braz de Avis, que é emérito da Arquidiocese de Brasília. Então esses 7 brasileiros, eles estão aí nessa lista, né? Eles podem de alguma maneira, eles podem votar, né? E podem ser eleitos também. A gente não sabe se eles são favoritos aí, se algum deles entra em algum favoritismo, né? Nessa linha de sucessão aí do Papa Francisco, porque justamente é o que você estava falando antes, né, Dani? A gente não sabe qual caminho o Vaticano vai tomar, se ele vai se manter nessa linha mais progressista, mais acolhedora, de uma igreja de portas abertas, né, entre aspas, que foi o que o Papa Francisco pregou aí nesses 12 anos, ou se a igreja vai dar um passo atrás aí, tentar às vezes uma postura, um religioso mais conservador ou mais mediador, que vai atender esse caminho que o Papa Francisco começou a trilhar, mas vai também ter ali um certo aceno, né, para essa ala mais conservadora da igreja. Então a gente não tem de fato esse favorito ainda, né? Muito se fala aí de alguns estudiosos que estudam o Vaticano, que a gente pode ter, por exemplo, a volta de um europeu, né, como Papa, né? O último foi o Papa Bento XVI. Outros apostam aí, por exemplo, né, em um Papa vindo ali da África e da Ásia, enfim, então tá um certo dilema, né? A gente não se sabe ainda para onde o Vaticano vai caminhar, mas eu acho que a partir de amanhã, quarta-feira, a gente já pode ter sim aí algumas sinalizações de possíveis nomes, né, que podem sim vir a suceder aí o Papa Francisco. A Fran falava de um brasileiro que de um cardeal brasileiro que pode entrar aí nessa lista, né, Fran? Qual que é essa? Pois é, a imprensa italiana, né, começou a repercutir vários nomes. Tanto quando você entra em algumas matérias para ver a lista de favoritos, aparecem às vezes até mais de 10 nomes, né? Ou seja, é um campo muito aberto, né? É justamente nessa votação e nesse momento, né, que eles se fecham lá na Capela Sistina e que eles não têm mais contato, né, com ninguém, tudo que muito desse processo se dá, né? E aí
Primeiro havia surgido o nome do cardeal Sérgio da Rocha, né, que o Simon citou. Ele que agora, se eu não me engano, ele tá justamente em Salvador, mas ele já foi a ser bispo aqui em Brasília. Ele que é do interior de São Paulo, então o nome dele desde cedo já figurava aí como um nome que pode ser escolhido. E depois também surgiu o nome do Leonardo Steiner, que o Simon também citou, né, que ele se tornou aí o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, né. Então, são dois nomes que estão sendo citados. Agora também tem muitos nomes de europeus na lista, né? Nomes italianos também que costumam, enfim, né, figurar sempre, mas realmente são... Como o Papa Francisco ficou 12 anos aí, né, agora justamente que vai se mostrar qual ala da igreja que vai permanecer aí mais forte ou não, né? A gente tem até uma situação que o próprio Papa Francisco, né, ele nomeou muitos cardeais. Ele fez uma renovação, né, nesses cardeais, nesse grupo que vota nos conclaves, que ele colocou pessoas que estão hoje em vários lugares do mundo. É um perfil que muda um pouco, né, Simon? Você conversou com um especialista sobre isso, né? Sim, atualmente a maioria do conclave é composto justamente por religiosos, né, por cardeais aí, que foram nomeados pelo Papa Francisco. Então isso pode, de alguma maneira, indicar ali alguma... manutenção dessa trajetória que a Igreja Católica está, né, construindo aí ao longo desses 12 anos com o Papa Francisco, mas tem aquele outro lado, né, que por mais que tenha ali alguma simpatia, tinha ali o respeito ao Papa Francisco, mas não eram diretamente ligados, né, essa ideologia, que podem comprometer essa balança. A gente precisa aí entender que no conclave são 2 votações por dia, né, e aí o cardeal que obter aí 2% dos votos do total aí do conclave é que é eleito o novo Papa. Então a gente não sabe até quando vai... Desculpa, 2 terços dos votos. Uhum. Vai somar os 252, 2 terços dos votos totais, né? Eles vão ser... que vai definir o novo Papa. Então, entender, né, a gente tem que buscar agora esses números exatos, né, de quais e quantos cardeais foram nomeados por Francisco. Os grupos, né, que se formam ali dentro, é tudo muito secreto, né, mas a imprensa em Roma, ela consegue ter acesso a esses números, enfim, mesmo que superficialmente, a gente entender até que ponto que essa lista de cardeais nomeados por ele, que ela pode, de alguma maneira, desequilibrar essa balança na escolha do novo Papa. Tem até um número aqui, enquanto o Simon falava, eu busquei, dos 138 cardeais elegíveis para votar no conclave, 110 foram nomeados pelo Papa Francisco, né? Mas como é uma votação secreta, né? Exatamente. Tudo pode... pode... É uma votação, assim como a gente fala de política, né? Mas também é uma votação que se dá ali também muitos nos acordos e tudo. Exato. Enfim, ninguém tá imune a isso. Quem assistiu ao filme Conclave, que passou, né, que foi lançado esse ano, viu como é que funciona mais ou menos todas essas negociações. E esse ponto que a Fran citou, né, de ser o voto secreto, enfim, de entender esses acordos, a gente tem que entender que todos esses cardeais, eles ficam juntos, né, hospedados ali na Capela Sistina ali. Então, assim, ninguém tem acesso a eles, só eles têm acesso, né, entre si. Então é muito difícil saber até o que eles estão pensando ali dentro. Difícil não, é impossível, né, a gente entender. Então o fato de todo esse sigilo em torno da escolha acaba deixando mais dúvidas ainda de qual caminho, né, a Igreja Católica deve seguir. E é sempre assim, né, é muito difícil você fazer essa previsão, até porque tem um número muito grande de cardeais que votam e tem todos esses acordos. E quando você tem, né, eu acho que nesse caso foi menos assim, porque o Papa já vinha com uma saúde debilitada, mas quando o Papa morre de surpresa, por exemplo, ou quando o Papa renuncia, que foi o caso do Bento XVI, ele acaba pegando as pessoas de surpresa e aí fica aquela dúvida maior ainda, né, a respeito do que vai ser. Mas a gente, então, continua acompanhando todas essas movimentações no Vaticano. Amanhã, provavelmente, a gente já deve ter mais cardeais falando, e para a imprensa italiana principalmente, né, para esses jornalistas que são realmente especializados ali na cobertura do Vaticano, e para entender aí quais vão ser essas mudanças, se vão ter mudanças aí entre esses nomes favoritos, como que vai ficar essa dinâmica nos próximos dias, e claro, né, se já vai ter uma data marcada para o conclave.